Passada aqui da passada do número 3 clássico para de José Roberto Reynoso 1,45, Fernandes Filho, intervalo. Cornedor Vamos J. aproveitar para bater um papo número com 4 de a Marcelo Bárbara Lafranc. Ciabaglia, Bárbara HST Lafranc é Cartucho. empresária, amazona E de número 5 adestramento para Rafael e é Colares, pré-candidata Lucas Rosa, da à eleição de Federação Gaúcha presidente dos da Esportes Confederação Equestres e Brasileira de Polos Pismo, a CBH. Método. Muito boa noite, Em 10 Bárbara, muito minutos, obrigado por nos voltaremos. atender. Estamos aqui num Levando cenário você diferente. pela Right to Play. Pois é um prazer Sim. enorme poder conversar com vocês. Queria, antes de qualquer coisa, dar os parabéns pelo trabalho de vocês, que está incrível. E parabéns ao Alexandre, Imagens que fez uma Full prova HD excepcional, do Clube com todas as dificuldades que uma Instituto de pandemia Santo Amaro. gera, né? Ele conseguiu fazer uma prova excepcional. Parabéns, Alexandre, parabéns. Eu queria começar nosso papo falando justamente da pandemia, né? Mexeu com a vida de todo mundo, mexeu com todos os esportes, principalmente o hipismo. E hoje uma data importante, nesse fim de semana, o CSN aqui de 85 anos do Clube Hípico Santo Amaro e principalmente a retomada das atividades hípicas aqui na capital paulista. Como é que você avalia isso? Como é que você está trabalhando? Você também que é amazona do adestramento, como é que está sendo o seu dia a dia? Olha, eu acho fundamental nós sempre seguirmos o protocolo que os próprios órgãos regulamentares estão nos oferecendo para seguir. É fundamental que isso aconteça para que a gente possa voltar com essas provas com toda a força, né? Nós trabalhamos com o animal, eles precisam disso para não perder a sua performance. Os nossos cavaleiros e amazonas precisam dessas provas para continuar evoluindo. Então, se a gente se cuidar e se a gente manter o protocolo, a gente consegue voltar com força total, e é isso que eu espero que aconteça, né? Daqui para frente eu acho que a gente começa a deslanchar numa caminhada melhor. O evento aqui também sendo realizado com todos os protocolos de segurança, né? Bárbara, eu queria saber de você, para a gente começar a entrar nesse assunto, vamos dizer assim, político, quando e por que você resolveu se candidatar à presidência, que é aquela pergunta clássica em épocas de eleição, para a presidência da CBH? Olha, tudo começou porque eu sou do adestramento e em 2018 eu comprei um cavalo muito importante que em princípio era para ser para mim, mas como eu tô começando agora, o cavalo ficou grande demais para mim, né? Fiz uma parceria com o João Oliva e ofereci o cavalo a ele montou o cavalo excepcionalmente bem e nós fomos para os Jogos Pan-Americanos, né? Eu com o meu cavalo Cubizo e o João na montaria, na sela. Lá no PAN aconteceu tanto problema, foi tudo tão complicado. E eu tenho uma história de gestão esportiva de muitos anos. Eu fiquei 14 anos na Confederação Brasileira de Ginástica. E aí percebi que as coisas poderiam ser diferentes, né? Que a organização disso tudo poderia ser diferente. E o Pan-Americano me deu a vontade de voltar para a gestão esportiva, de voltar a trabalhar com esporte, tanto esporte de base quanto esporte de alto rendimento. Foi quando eu decidi abraçar essa causa e estou aqui. Então, Bárbara, o PAN foi marcado por paradoxos, né? Contrastes. Ao mesmo tempo que o adestramento teve muitos problemas com equívocos e com relação às regras, também foi o PAN muito importante que o Brasil conquistou resultados históricos. Como é que você pesa cada detalhe desse? Olha, eu acho que, começa que são duas diretorias diferentes e elas são administradas de formas distintas, né? Nós tivemos muito problemas no adestramento, conseguimos a medalha de bronze por esforço individual de cada conjunto, mas perdemos a vaga por equipe justamente por esse problema de gestão. Já o salto, eles não tiveram problemas tão sérios de gestão, né? E cada conjunto pôde dar o melhor de si. Eles foram excepcionalmente felizes nas suas performances. E a medalha inédita de ouro veio, né? E a do Marlon, né? E é por equipe. Então, foi uma competição esplendorosa. Eu estava lá, eu assisti o salto e o adestramento, assisti as duas provas. E a emoção do Marlon ganhando ouro, gente, meu coração quase saiu pela boca. Foi lindo, foi lindo. O pessoal que estava ali do meu lado, todo mundo chorando, foi realmente emocionante. Acha que realmente existe um descompasso com relação ao investimento nas modalidades? Porque assim, a confederação sempre foi muito cobrada de investir muito no salto e deixar um pouquinho de lado as outras modalidades. E essa é uma das suas
proposta para tentar equilibrar um pouco isso? Olha, eu acho que a melhor forma da gente equilibrar isso, porque realmente existe um descompasso, mas é você fomentar a base no mesmo tamanho, com a mesma igualdade de força, de poder de fogo. E eu acho que a base hoje, ela é a saída para o esporte nacional, né? Eu estava comentando que quando a minha filha fazia mirim, lá atrás, em 2002, mais ou menos, existiam mais de 100 crianças competindo mirim. Hoje essas crianças estão aqui nas provas de 1,40, 1,45. Sua filha, e a minha filha acabou também. de passar na pista. Então, né? então a gente vê, você vê uma prova de 1,45 com 80 concorrentes. Isso é fruto de um menino lá atrás com 120. Hoje o brasileiro tem 20. O Campeonato Brasileiro de Mirim tinha 20 concorrentes. Então o que vai ser dessa categoria de 1,45 daqui a 10 anos, né? O que vai ser dela? Então o que a gente quer é fomentar a base no adestramento, no salto, no CCE, no Paralímpico, que também precisa de muita ajuda para que a coisa comece a funcionar, porque o esporte de alto rendimento, as pessoas acabam batendo asa, ou ficam no Brasil e aí acabam tendo patrocinador particular, ou então vão para a Europa, mas o problema do Brasil hoje são categorias de base, e é onde a gente quer empurrar para frente, né? Em todas as nossas modalidades. Queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos nessa proposta de assumir a Confederação Brasileira de Hipismo. Essa questão aí será fundamental? Outros pontos que você pretende investir forte? Tá. Bom, como eu disse então, escolhe categoria de base é um foco muito grande e para isso a gente quer utilizar também do ensino à distância para ajudar na formação de instrutores, que a gente tem escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, às vezes com falta de instrutor bem qualificado, então a gente quer dar um empurrão nisso, usando o ensino à distância para isso. Nós queremos fortalecer os circuitos regionais, porque eu acho que através do circuito regional você melhora, desenvolve a região inteira, né? Então, circuito norte-nordeste, circuito centro-oeste, circuito sul-sudeste, a gente quer empurrar isso para frente. Queremos retomar o circuito senior top, porque o Brasil precisa de prova alta, o Brasil precisa de prova de 1,50 m, 1,60 m. Só assim os cavaleiros que estão no Brasil conseguem concorrer a uma vaga para um Mundial ou para uma Olimpíada de igual tamanho com os concorrentes que estão lá fora, né? E a gente quer poder dar todo o aconchego e toda a estrutura que as equipes de alto rendimento necessitam. Nós vamos ter aí uma Olimpíada em Tóquio, provavelmente acontecendo ano que vem. Aí depois de 3 anos e meio, Paris. Então a gente está falando de duas Olimpíadas em um único ciclo, em uma única gestão. Então a gente tem que abraçar o esporte de alto rendimento com bastante cuidado. Qual a avaliação que você faz da atual gestão, tendo como referência também as antigas gestões? Porque a gente precisa ter um ponto de partida para avaliar, né? Essa gestão com relação às... Qual a avaliação que você faz, Bárbara? Olha, eu prefiro não avaliar, mas fazer um comentário que eu acho que abraça o teu questionamento. As pessoas costumam esquecer da história. As pessoas costumam falar assim, daqui para frente sou eu que toco e não olha o passado, não olho para trás. E é a história que nos trouxe hoje aqui, né? Então, tudo que aconteceu no passado, nós temos que pegar, segurar o que é bom, aprender com o que foi ruim e tentar fazer um pouco melhor, sem nunca jamais esquecer a história. Perfeito. Que tipo de mudanças você quer fazer, assim, que são mudanças significativas dentro da CBH? Olha, eu acho que uma mudança que de repente pode trazer muito impacto é criar um sistema de TI dentro da confederação e que se estenda às federações, com aplicativos para você poder fazer suas inscrições de prova, assistir às suas provas. Eu acho que o investimento na área tecnológica pode fazer muita diferença, né? A quarentena nos trouxe a um mundo mais tecnológico ainda. Então a gente não pode fechar os olhos. Pelo contrário, a gente tem que investir nisso. Bárbara, a gente acompanhou algumas conversas suas. Você já se pronunciou como candidata há mais de 3 meses. Eu queria saber, dentro desse período aí, o que evoluiu. Quer dizer, que eu quero dar um passo à frente das coisas que você já apresentou. Você, por exemplo, apresentou uma proposta que vai ter um grande investidor aí, que é uma instituição financeira. Já sei que você não vai me falar qual instituição que é.
Mas eu queria, assim, para o público saber, assim, o volume de recursos... Você que está ligado na Right to Play, vamos agora acompanhar o percurso de desempate. Suficiente. Número 15, E como que vai ser? exatamente o Pode, 11. Bárbara. E como que vai No ser esse sentido investimento, inverso, esse e acordo agora? que você fez com Tem essa instituição? uma Vai falta. ser assim, é 1 ano, 2 anos, ou é durante O a sua 15 aqui gestão era toda de o- 4 anos? O acordo é por 4 anos. Segundo. Essa Agora, empresa número ficará 1. comigo, essa instituição ficará Número comigo 2. até o final 3 a da 3 nossa da campanha, até o primeira final da nossa passagem. gestão. Eu ainda não tenho tudo que eu quero um pouco mais. Segue Eu estou, com na uma verdade, falta já com apenas. 2 patrocinadores alinhados Vem no e eu 4, estou ainda paralela. trabalhando para mais 2, E agora porque eu acho que 16, o céu é o que é o limite, a gente tem que último correr salto. atrás, senão a gente não sai do lugar. Né? É complicado eu falar em Chegada valor para Mário por Apel. conta desse... Bárbara, para turma, o É pessoal o sonhar. suficiente. É o suficiente. É o suficiente para abraçar todos esses projetos que a gente falou, né? E tipo assim, um telespectador um pouco mais esperto acaba fazendo a conta e acaba chegando no suficiente para a gente dar vazão para todos esses projetos. E eu faço em plena pandemia conseguir um patrocinador nesse volume. Realmente foi bem complicado. Tá bem, vamos ficar sem os números. Vamos lá para um outro Mas olha, ponto. mas uma coisa eu já prometi. Eu prometi para todos os presidentes de federação que vão estar na Assembleia durante a eleição, de que o patrocinador vai comigo para a eleição, eles irão conhecê-lo antes de votar, para poder tomar a sua decisão, se querem embarcar nessa ou não. Né? Então eu levarei o patrocinador comigo para a Assembleia antes da votação. Bem, sem os números, uma outra curiosidade que todo o público do hipismo quer saber, assim, quem vai ser a sua equipe? Você já falou que estava formando equipe, já faz 3 meses, nós estamos aí às vésperas de ser deflagrado, o processo eleitoral não foi deflagrado ainda, né? Uhum. A eleição da CBH deve ocorrer lá para o dia 15 de novembro. Uhum. Tem alguns nomes já, pelo menos... em Meu alguma vice-presidente atividade? Meu vice-presidente é o Fernando Sperbi, O FEFO, né, que é o a gente FEFO, sabe. o FEFO. É a única coisa que a gente sabe. Não, e Aliás, o a FEFO gente sabe também do Gerdá, que você já falou que é o técnico do salto. Gerdá é o técnico do salto. Ele já aceitou o nosso convite e a intenção é dar um contrato com ele por 4 anos, para que ele continue com a gente. Nós estaremos oficializando a nossa chapa esta semana, mesmo porque o protocolo na confederação a gente pretende fazer até sexta-feira. Então, sexta-feira a gente vai estar protocolando a chapa e anunciando toda a equipe. Não temos nenhum nome. Se eu falar alguns nomes, você pode me confirmar? Aí depois o Fefo me pega, fala assim, você falou mais do que devia, menina. Eu não quero tomar bronca do meu vice, não. Ele é bravo, gente. Bárbara, um outro detalhe importante nessa eleição diferente é que nós vamos ter, depois de muito tempo, uma concorrência, né? Nas últimas eleições foram praticamente chapa única, né? E esse ano o Ronaldo conversou com a gente aqui na sexta-feira, já se apresentou como candidato à reeleição. É um espectro diferente. Como é que você avalia isso? A disputa extremamente saudável, porque tira a gente da zona de conforto, me tira da zona de conforto, tira o Ronaldo da zona de conforto, e eu acho que isso faz o esporte crescer, porque eu vou tentar dar o meu melhor para oferecer, ele vai fazer a mesma coisa, vai buscar o melhor dele para oferecer, então é extremamente saudável, e eu acho que é assim que o esporte cresce, né? Quando a gente tem um monopólio, fica tudo parado. A gente tem que mexer esse negócio e fazer a coisa vibrar. Então, eu acho extremamente saudável, extremamente saudável. Ok. Você pretende dar continuidade a alguma coisa? Nós conversamos com o Ronaldo na sexta-feira, ele falou que ele passou 4 anos arrumando a casa. Você tem uma equipe que acompanha de perto tudo. A casa realmente está arrumada, Bárbara? Eu não sei, porque a gente não teve acesso aos processos administrativos e aos documentos da Confederação hoje. Eu não sei, eu não tenho acesso à contabilidade, então, na verdade, eu não sei o que eu vou pegar, né? Isso é um detalhe importante, muito, né? As finanças, muito, até muito. para amarrar novos contratos, mas essa coisa eu toda. realmente não sei, eu não sei como se encontra. Se nós conseguirmos vencer a eleição, eu pretendo na primeira semana de janeiro ir até o Rio de Janeiro para me inteirar disso tudo. Conhecer os funcionários que lá estão, porque eu também não os conheço. Então, quero conhecer os funcionários, quero ver como está, ver os livros, né? Porque a gente não tem acesso a isso. Se nós vencermos a eleição, o meu primeiro ato é ir até o Rio
conhecer a estrutura de lá. E isso deve acontecer, se a gente vencer, óbvio, na primeira semana de janeiro. Outro fato inusitado dessa eleição, Bárbara, é que você vai assumir uma gestão em 1º de janeiro, eu não sei exatamente a data, mas vai assumir a gestão em 2021, e vamos ter uma Olimpíada logo depois de 6 meses. É inusitado isso, porque geralmente as gestões anteriores assumiam o ciclo, que chamam de ciclo olímpico. Você vai assumir já com essa responsabilidade de tocar uma Olimpíada, e uma Olimpíada que está sob muita expectativa, não só no salto, o CCE está com uma boa equipe, no adestramento, infelizmente, nós só vamos ter disputas individuais. Como é que você está tratando isso? Olha, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com cada cavaleiro. Então, eu conversei com todo mundo, conversei com todos eles e fiz exatamente essa pergunta para eles. Se eu vencer a eleição, o que vocês precisam de mim? Perguntei para todos, fiz reunião com todos. Sabe o que eles me disseram? Se você... Mas eu vou dizer mais a grosso modo, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Se você não atrapalhar, se a confederação não atrapalhar, já está de bom tamanho. Porque eles têm a estrutura própria. Hoje todos eles têm estrutura própria. Todos. Seja do CCE, seja do adestramento, seja do salto. Todo mundo já tem a sua estrutura montada e só espera uma chamada, uma qualificação para uns Jogos Olímpicos. Né? Aí eu ainda brinquei, nessa mesma reunião, eu brinquei e falei assim, não só não vou atrapalhar, como pretendo dar a estrutura que você precisa. Que estrutura você precisa? Ele pegou, eles, né, mas um foi o porta-voz ao longo dessa reunião, pegou e me falou assim, poxa, se a gente conseguisse se preparar todo mundo junto um tempo antes de ir para Tóquio, seria muito bom. Então eu combinei com eles o seguinte, se nós vencermos a eleição, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar um centro de treinamento, onde Felipe Guerdá vai poder reunir todos em torno de 25 dias antes do embarque para os Jogos. A gente tem que pensar na aclimatação, vamos ter que contratar um fisiologista, porque o fuso horário prejudica demais o atleta e o cavalo, e montar essa estrutura para que eles possam ir para Tóquio na sua melhor performance. Foi isso que eles me pediram e isso eu já arrumei. O pessoal comemorando aí. Na hora da gente ver a prova. Não, mas só tenho mais algumas perguntinhas. Também vi muita movimentação aqui, vocês estão fazendo reuniões, assim, eu até acho legal essa efervescência política. E nós percebemos aí nessas reuniões de bastidores que o Nordeste está sendo um objeto de desejo de todos os candidatos. Queria saber de você as propostas que você tem lá para a região Norte e Nordeste, o que você está costurando nesse sentido? Norte e Nordeste, principalmente o fomento e a estrutura do circuito. Eles têm um circuito que, inclusive, eu até brinquei com eles e falei assim, eu quero copiar o seu formato para fazer para o Sudeste e para o Centro-Oeste também, porque eles têm um formato de circuito muito bom, só que hoje eles estão sozinhos, eles estão sem estrutura. Né? Então, o que eu ofereci para eles foi dar a estrutura, através do patrocinador que nós conseguimos, porque como eles estão praticamente à míngua, tem federação que trabalha, que tem o seu escritório. Isso, de repente o Nordeste virou objeto de desejo, né? Porque então, algumas federações, o voto vale muito ponto, sabe? Então, essas federações são as mais requisitadas, que a pontuação é de 218 pontos, né? Então, são as mais requisitadas, porque no final tem que dar conta lá, né? Mas o que acontece com o Nordeste hoje? Não essas federações grandes, mas principalmente as pequenas, que a maioria delas nem sequer vota, elas não têm nem estrutura. A federação fica no porta-mala do carro do presidente. Então, o que a gente quer? A gente quer fomentar o circuito para quando a prova acontecer lá, todo o volume que vier de inscrição de prova, de estabulagem, fique na federação. E ele possa começar a criar um recurso, e ele possa começar a criar independência para formar a sua estrutura, porque eles hoje não têm. E eu não estou falando das grandes, estou falando das pequenininhas, né? Porque se você consegue fazer a pequena crescer, a grande está crescendo junto e o negócio toma volume, né? Essa é a nossa maior preocupação, fomentar o circuito, porque através dele a gente consegue crescer a estrutura das federações pequenas. Bárbara, eu queria conversar com você muito mais coisas, tenho muitas perguntas, eu sou a essência do jornalismo muito curioso com relação às coisas, mas já estão dando sinal para a gente encerrar, então eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, mandasse sua mensagem aí para o público que está nos acompanhando. Tá certo.
E antes disso, eu queria também te convidar para participar de um debate. A gente não sabe ainda, por enquanto o Ronaldo se apresentou como candidato à reeleição, não sabemos se vão aparecer outras chapas. Se você topa participar de um debate com os demais candidatos, até para a gente discutir todas essas questões aí que... Na hora que vocês chamarem, estarei sempre à disposição. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para quem nos assiste é que se a pandemia não nos mudou, que em princípio era para mudar, que pelo menos elas nos alertam do quanto frágil a vida é, né? E do quanto a gente do outro e da amizade do outro, porque a pandemia nos privou disso. Então, vamos ser mais solidários, vamos ser mais amigos, vamos nos dar mais as mãos, e não só para os grandes, mas para os pequenos, né? Porque se a gente conseguir trabalhar junto, a gente chega mais longe. E é isso que eu tenho falado com todo mundo que trabalhando com a gente. Junto, sempre junto, de mão dada. Sem segregação, mas com união. É isso aí. Muito obrigado, Bárbara. Vou esperar ansioso de continuar essa conversa. E o pessoal que está acompanhando as transmissões ao vivo da Right to Play, fica aí que agora vai ter a premiação. Fique ligado aí na Right to Play, que é o primeiro canal do streaming no Brasil.